Eu gostava esta noite então de vos falar de uma pessoa, talvez se recordem alguns, que eu ultimamente tenho dedicado a falar sobre pessoas. E hoje eu gostava de vos falar de uma pessoa, mas vou fazer aqui uma perguntinha que é uma certa ratoeira. Vejam lá se me sabem responder esta pergunta. Aqueles que conhecem bem a palavra de Deus talvez consigam identificar a pessoa. Quero falar-vos de uma pessoa que certa vez estava numa situação de grande aperto e largou o lençol que o cobria e fugiu nu. De quem é que eu estou a falar? Estava com no Getsemane. Ok. Eu estava à espera de outra resposta. Mas está certo. Muito bem. A resposta que eu queria, porque da forma como ela é colocada, poderiam pensar que era José. José também fugiu, quando viu uma situação de aperto, fugiu, mas coitado de José, já chegaram as acusações falsas que a mulher de Potifar fez contra ele, e ele de facto não estava nu, nem deixou o lençol, deixou a capa e estava vestido. Mas de facto quero falar deste jovem que a Bíblia nos fala, em Marcos 14, vamos ler. É daquelas passagens que a gente se pergunta, mas o que é que isto está aqui a fazer na palavra de Deus? Há muitas passagens que isto dava um estudo delicioso da palavra de Deus, Marcos 14, de estudar passagens que a gente não entende porque é que lá estão. Mas por isso é preciso estudar. Mas o Alexandre conhece bem a palavra de Deus e graças a Deus por isso. Porque desde a sua meninice conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação. Então nós lemos assim: o Senhor Jesus Cristo foi preso, então versículo 50, e deixando-o todos fugiram, e um certo mancebo o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Ora bem, isto o que é que se pode ter desta passagem? Mas eu creio que sabem quem é que normalmente se pensa que será esta pessoa? Se calhar não sabem. É comumente aceito que seria o próprio Marcos. Eu quero falar-vos de João Marcos. João Marcos, que tem lições preciosas que nós podemos tirar sobre este jovem, posteriormente adulto. Teve momentos maus, teve momentos bons, mas é uma história de superação extraordinária na palavra de Deus. Nós não sabemos, só ir na palavra de Deus, se de facto foi Marcos. Quando eu digo Marcos, é o João Marcos. Tinha este sobrenome. E então ele, pensa-se que foi ele que escreveu este Evangelho. Nós não lemos aqui no início Evangelho de Marcos. Não tem. Isto é uma certa tradição e penso que bate certo por várias razões. Não vamos explorar muito essas razões, mas faz sentido, e faz sentido que seja ele próprio a narrar esta situação que mais ninguém narra. E o que é que eu tiro daqui? Nós vamos ver que este João Marcos tinha muita vontade de fazer coisas para Deus. Era voluntarioso. Um bocadinho como Pedro. Pedro era muito voluntarioso. Era o primeiro a querer fazer as coisas. Mas, por vezes, não estava preparado. E isto é um exemplo claro. Ele viu os outros a irem para o jardim do Getsemane e quis ir ver o que é que se passava. Mas foi sem qualquer tipo de preparação. Deve ter ouvido falar daquilo à pressa. Olha, está a haver problemas no jardim do Getsemane e vou para lá ver. Sem estar preparado. Envolveu-se num lençol, nu, e foi. Não estava preparado. E quando se viu numa situação de aperto, pôs-se a andar. E isto encaixa na perfeição no tipo de atitude de Marcos nos seus primeiros tempos. E vamos ver isso mais à frente. Eu penso que esta passagem está aqui também por causa disso. E reparem que, a ser verdade, contou uma coisa super embaraçosa. Mas a Bíblia está cheia de coisas destas. Enquanto que o homem natural, quando vai escrever as suas memórias, a sua própria história, a sua autobiografia, evita de pôr situações embaraçosas pelas quais tenha passado. E por vezes até tem a tendência de quê? Embelezar a sua história. Acrescentar coisas que não aconteceram, mas que tornam
a sua imagem mais... torna a sua imagem melhor, no fundo. Mas a Bíblia muitas vezes faz exatamente o contrário. As falhas é a própria pessoa que as registra. Quem é que registou a desobediência de Moisés? Foi Moisés. Quem é que relatou outras falhas? O próprio apóstolo Paulo relatou as suas próprias falhas, as suas próprias dificuldades. Portanto, e aqui este João Marcos encaixa mesmo bem ter sido ele a escrever isto. Este João Marcos, nós vemos-lo pela primeira vez, o seu nome, na palavra de Deus, em Atos 12. Atos 12, se puderem acompanhar-me, em Atos 12, nós vemos que a igreja estava a ser perseguida. Os Herodes, pelos vistos, tinham muito gosto em decapitar pessoas. O outro Herodes, penso que seria outro, ou seria até este, não tenho a certeza, mandou decapitar João Batista e este mandou decapitar Tiago. E a seguir ia Pedro. Pedro já estava na prisão, mesmo pronto a ser decapitado. E foi solto. E quando ele foi solto, onde é que ele foi? Atos 12. Quando ele foi solto. O anjo soltou-o da prisão. E considerando ele nisto, versículo 12, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Fala aqui do João Marcos. Porquê? Porque ele acabou por ser uma personagem com alguma relevância no progresso do Evangelho. O que é que eu tiro daqui? O que é que podemos tirar daqui? João Marcos era filho de uma crente e que não só era crente, lá está o grande privilégio de viver num lar onde a palavra de Deus é considerada, onde a comunhão com os crentes é considerada, e aqui a comunhão com os crentes. O que é que os crentes estavam a fazer? Estavam reunidos e oravam. E não era uma mera reunião de oração. Era uma reunião de oração em tempos altamente complicados para o crente. Um deles tinha acabado de ser morto e o outro tinha acabado de ser preso, e esta mulher juntava os crentes ali. E este jovem observava. Viu o quão dedicada era a sua mãe e como ela punha em risco a sua própria vida. O apóstolo Paulo, penso que fala de Priscila e Áquila, e diz que, exatamente, Romanos 16:4, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, e não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Esta mulher fazia isso, expunha a sua própria cabeça, ou seja, punha em risco a sua própria vida para bem dos crentes. Grande privilégio de nascer num lar onde há o temor de Deus e a comunhão dos crentes e a oração são privilegiadas, particularmente em tempos de perseguição. Este João Marcos, para além de ter esta mãe, não sabemos do seu pai, mas tinha um grande privilégio em relação a quase todos os outros homens de que eu vos falei. Eu nos últimos meses, anos, talvez não se lembrem, mas se eu disser os nomes, talvez se lembrem. Pois é, tu falaste dele. Tíquico, falamos de Tíquico, Epáfras, Epafrodito, e Onesíforo. Falei-vos assim, pessoas que têm nomes pouco recomendáveis para ajudar alguém, mas pessoas altamente recomendáveis porque foram preciosos cooperadores do apóstolo Paulo. O que é que eles tinham todos em comum? Creio eu, nasceram em lares pagãos, mas ainda assim Deus pôde salvá-los e usá-los na obra. Mas este teve um grande privilégio logo de início, de viver num lar cristão. Ele também era, se nós lemos isso em Colossenses 4:10, nós depois ainda iremos esta passagem, que ele era sobrinho de um homem de Deus. Sabem de quem? Barnabé. Era sobrinho de Barnabé. Barnabé que foi cooperador de Paulo. Portanto, teve tudo para dar certo. E é muito importante termos referências, termos pessoas para quem nós possamos olhar, para quem nós podemos olhar e pensar, este é um exemplo que eu posso seguir. É uma pessoa, aquilo que nós chamamos de referências, como noutras gerações tínhamos o irmão Sobral e tantos outros irmãos para quem nós podemos olhar e recordar e procurar sermos motivados pelo seu bom exemplo.
É importante termos estas referências, ou até mesmo sermos referências. Não é só ter referências, é também sermos referências, porque os mais jovens também deveriam poder olhar para nós e pensar em nós como pessoas cuja fé devam imitar. No entanto, apesar de tudo isto que ele teve, e tudo isto que nós podemos proporcionar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos familiares mais jovens, a conversão, a fé e as convicções são pessoais e não resultado de herança ou de copiar. Não é algo que se possa imitar, tentar replicar. É tentar, vemos de facto, quando o apóstolo fala de imitar a fé, não é fazer só porque os outros fazem, é ter as nossas próprias convicções. E então este jovem, nós lemos mais tarde que ele acompanhou o apóstolo Paulo. Nós lemos isso em Atos. Nós atenção, este jovem, como eu vos disse há pouco no início, tinha muita vontade. Era voluntarioso, mas era imaturo. No início, era imaturo. Não tinha preparação naquela situação do lençol, que depois já à volta do seu corpo, e foi sem estar preparado para aquela situação e depois teve de fugir. Mas nós vemos isto a acontecer outra vez, mais tarde, em Atos 11, 30. Atos 11, 30. Não lemos aqui ainda falar de João Marcos, mas lemos que Paulo e Barnabé foram exatamente. Falam-nos aqui que Paulo e Barnabé andavam juntos, porque Paulo, como vocês sabem, perseguiu a igreja e depois, quando se converteu, havia alguma desconfiança. E Barnabé foi muito importante para deixar os outros crentes descansados. Atenção, Paulo mudou, eu conheço, e começou a andar com Paulo. Vemos aqui em Atos 11:30, Barnabé e Saulo. E no capítulo seguinte, em 12:25, nós vemos novamente Barnabé e Saulo juntos. E lemos assim: E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém. Sim, porque eles foram a Jerusalém, entre o Atos 11:30 e Atos 12:25, eles foram a Jerusalém. E quando foram a Jerusalém, voltaram dali, levando consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Ou seja, nós vemos aqui este nome, João Marcos, duas vezes na mesma página, uma vez naquela situação em que estavam todos reunidos em casa da sua mãe a orar, e depois, quando Paulo e Barnabé foram lá a Jerusalém, levaram-no com ele. Ou seja, passou a ser um companheiro de viagem daqueles dois homens. Porque era importante ir mais do que um, irem dois, e ter um ajudante. Um ajudante, no caso de algo correr mal, poder ir em busca de auxílio. E vamos ver uma situação que, devido à imaturidade e à impreparação, falta de preparação de João Marcos, Paulo e Barnabé viram-se sozinhos. E vamos ver. Vemos então que, logo a seguir, Atos 12:25, que começa aqui a assim chamada primeira viagem missionária, em que o Espírito Santo diz assim em Atos 13, 2, lemos assim no final do versículo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, e depois lemos assim, e no final do versículo 5, e tinham também a João como cooperador. João foi com eles. Atenção que o Espírito Santo apartou Barnabé e Saulo, mas João Marcos também quis ir. E Barnabé provavelmente também queria levar João Marcos, porque Barnabé não tinha filhos, creio eu, porque Paulo a dada altura fala, não tenho direito também a ter uma mulher, como Pedro e como os outros apóstolos, ou só eu e Barnabé que não podemos casar. Ou seja, dá a entender que Barnabé, também devido ao ministério que tinha, não casou, não tinha filhos. Isto era o mais próximo de um filho que ele tinha.
Ele tinha certamente muito gosto em que João Marcos o acompanhasse. E João Marcos olhava para Barnabé como um exemplo e queria acompanhar, queria com o tio. Ouvia falar dos milagres que eram feitos, do Evangelho, do poder transformador do Evangelho, e ele queria ir também. E foi. Mas atenção que o Espírito Santo apertou quem? Barnabé e Saulo. Mas João Marcos também foi. E o que é que aconteceu? Nós lemos aqui em Atos 13 que houve aquela situação, até não sei se sabem, é aqui em Atos 13, no versículo 9, em que vemos o nome, desaparecer o nome Saulo e passarmos a ter o nome Paulo. Não sei se já tinham reparado nisso. A dada altura não se vê mais o nome Saulo, vê-se só Paulo. Aqui nesta passagem. E é naquela interação que eles têm, enquanto Paulo está na ilha de Chipre a tentar evangelizar o procônsul, lá o chefe daquele lugar, havia ali um Elimas, um encantador, um falso profeta que procurava apartar da fé o procônsul. E Paulo chamou-lhe filho do diabo e ele ficou cego, este tal Elimas. Eu não sei se foi por causa disto, se calhar um bocado amedrontado por esta situação. O que é certo é que, a dada altura, logo a seguir, Atos 13, e partindo de Pafos, lá da ilha de Chipre, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfília, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eu não sei o que é que terá acontecido, se terá sido um mau feitio de Paulo, porque tinha um feitio difícil. Vamos ver já isso daqui a bocadinho. Paulo não era fácil de lidar. Mas João voltou para casa. Voltou para a casa da mãe. Era um sítio mais confortável. E reparem, logo a seguir, Paulo e Barnabé tiveram uma situação muito, muito complicada. Aquela situação em que eles curaram, penso que um coxo, exatamente, era leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe. Isto em Atos 14. E Paulo e Barnabé estavam sozinhos neste momento. Já não tinham João Marcos. E quando Paulo curou aquele homem, eles queriam, as gentes daquela terra, queriam sacrificar-lhes animais, porque diziam que um era Mercúrio e o outro era Júpiter. Eram os deuses desceram, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Isto não é nada a mensagem de Paulo, e Paulo se calhar pegou nisto e disse, não, Deus fez semelhante ao homem, e é este que eu vos anuncio. E disse-lhes, larguem estas vaidades, convertei-vos destas vaidades. E então eles acabaram depois por ser apedrejados, porque as pessoas não gostaram do que Paulo estava a dizer. E quem é que não estava ali para lhes dar a mão? João Marcos. Foi complicado. Paulo e Barnabé viram-se desamparados por alguém que os poderia ajudar. Continuando a história de João Marcos, em Atos 15, nós vemos o assim chamado Concílio de Jerusalém, em que Paulo e Barnabé vão a Jerusalém, porque havia pessoas que estavam a dizer, vocês para serem salvos têm de circuncidar, têm de guardar a lei de Moisés. Isto porquê? Porque onde quer que Paulo fosse pregar o Evangelho e as pessoas se convertiam, quem é que vinha sempre atrás? Pessoas invejosas, pessoas maldosas, os judaizantes, que vinham dizer às pessoas, não, isto não chega, só a fé apenas, não chega. É preciso guardar a lei, é preciso a circuncisão, é preciso isto, mais aquilo. Por isso é que Paulo escreve aquela carta super zangado aos Gálatas, né? Aos Gálatas, que destas terras onde ele andou a pregar o Evangelho inicialmente, porque eles se deixaram levar por aqueles. Aquela passagem que nós conhecemos certamente de maravilha-me que tão depressa passasseis da verdade do Evangelho para outro Evangelho, o que não é Evangelho. E Paulo estava muito, muito aborrecido com isso e proferiu palavras bem duras contra aqueles que queriam pregar outra mensagem. Ele diz mesmo, se alguém for pregar outro Evangelho, além do que eu já vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Então eles foram a Jerusalém e depois disso lemos no final do capítulo 15
Paulo e Barnabé, versículo 35, Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando a muitos a palavra do Senhor. E Paulo, como tinha cuidado, agora não estou a ler, Paulo, como tinha cuidado das igrejas, ele diz isso a dada altura, me oprime o cuidado das igrejas. Paulo não era do tipo de, preguem o Evangelho, eles ouviram, agora que se desarrasquem. Não, ele tentava ir lá outra vez, ver como é que as coisas estavam, para pôr em ordem as coisas que ainda restam, como ele encomendou depois dessa missão a Tito, para pôr em ordem as coisas que ainda restam. E ele quis ir. Né? Vemos isso no versículo 36. No versículo 37, vemos aqui o Barnabé. O Barnabé, o que é que ele quis fazer? Olha, vamos levar o João Marcos, connosco. E Paulo, o que é que disse? Não achou razoável que aquele que desde a Panfila se tinha apartado deles os acompanhasse naquela obra. Não vem connosco. E lemos que tal contenda houve entre eles, que se apartaram do outro. Não deve ter sido bonito de se ver. Paulo não era fácil. Não era mesmo nada fácil de lidar com ele. Quando ele tinha uma convicção, ele não abria mão só para dar o jeito. E é verdade. E quem é que teria razão aqui no meio disto tudo? Eu penso que Paulo teria mais razão. Porque Paulo não conheceria, para Paulo agir assim, Paulo não saberia de alguma mudança em João Marcos. Barnabé talvez soubesse. Barnabé talvez já visse nele algumas características que nós vamos ver mais tarde. Mas também talvez aqui houvesse a costela familiar a puxar, não é? Vamos levar o João Marcos. E este tipo de situações pode criar desavenças entre dois homens de Deus. Dois homens de Deus não têm de estar de acordo sobre tudo. E aqui é uma situação onde discordaram de uma forma bastante vincada, de tal maneira que não temos referência a que eles tenham voltado a encontrar. Não há qualquer referência a que eles tenham voltado a encontrar. E separaram-se. Foi muito feio. Muito feio mesmo. E se nós não víssemos mais nada? Há uma passagem que aparece Paulo e Barnabé em Gálatas, mas eu penso que terá sido antes. Ou terá sido por esta altura. Em Gálatas 2, Paulo fala de uma situação em que esteve com Pedro em Antioquia e Barnabé também estava lá, e Barnabé também não se comportou lá muito bem, mas penso que terá sido por esta altura, até antes disto. E então, o que é que acontece? Lemos, versículo 39, e tal contenda houve entre eles que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Reparem uma coisa. Quem é que teria razão? Penso eu. Pelo que eu leio da palavra de Deus. Paulo. Porque Paulo foi encomendado pelos irmãos. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E podemos pensar, olha, foi dar uma volta, foi conhecer o mundo, provavelmente Barnabé foi a viagem toda para Chipre a desancar forte e feio no Paulo. Ele tem mania, ele recebe revelações do Senhor, ele está sempre a falar na primeira pessoa, só quer saber dele, e vamos nós dois, e tu vais ver que vai ser melhor sem ele, ainda bem que nos livramos dele, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Não creio que tenha sido isso, e já vamos ver porquê. Barnabé e Marcos foram pregar o Evangelho, e vamos ver porquê. Porque é que eu digo isto? Paulo e Silas também foram pregar o Evangelho. E isto é daquele tipo de situações em que de uma situação má pode vir algo de bom. Porque o que é que aconteceu? Em vez de ir Paulo e Barnabé pregar o Evangelho, foram Paulo e Silas e Barnabé e Marcos pregar o Evangelho. Houve uma multiplicação de equipa. Ou seja, houve duas equipas a pregar o Evangelho. E pelo que vemos depois, se não víssemos mais falar de Marcos, de Barnabé não ouvimos. A não ser naquela situação de Gálatas 2, que eu penso que terá sido anterior. De Barnabé não ouvimos mais nada. Mas de Marcos ouvimos. E, portanto, temos a certeza de que Barnabé não foi a encher os ouvidos de Marcos a dizer coisas más de Paulo. E reparem, é preciso... Olha, eu não sou capaz. Mas é preciso ser um homem de Deus. Com uma maturidade, com uma espiritualidade tal, que, ofendido no seu orgulho, porque Barnabé sentiu-se ofendido. Certamente.
porque viu que a sua opinião foi desconsiderada, totalmente. E conseguir fazer uma contenção de danos, tentar não passar uma má imagem de Paulo a Marcos. Porquê? Porque vemos mais tarde Marcos foi cooperar com Paulo. É extraordinário. É preciso uma capacidade que eu gostava de ter. E só mesmo a graça de Deus é que pode permitir isto. Numa outra mensagem que eu gostaria de partilhar convosco no outro dia, gostaria de falar sobre Barnabé. Barnabé, que tem uma história extraordinária, e não é só esta. Barnabé, eu chamo-lhe um construtor de pontes. Alguém que tenta aproximar as pessoas. E ele, nesta situação, o que é que ele fez? Aproximou Paulo e Marcos. Ele, de certeza absoluta, que foi fundamental em aproximar Paulo e Marcos. E foi também importante, como eu já referi rapidamente, brevemente, foi quando Paulo se converteu e os discípulos tinham medo de se aproximar dele. E Barnabé foi essencial a juntar. Mas vamos continuar. O que é que também foi importante? Aqui foi importante. Para Marcos, foi importante levar esta nega, esta rejeição de Paulo. Foi tão importante a rejeição de Paulo, como foi importante depois a capacidade de Barnabé de o recuperar. Foram precisas as duas coisas. Porque por vezes nós precisamos de levar uma nega, dizer, não estás preparado. E a história está cheia de situações, de pessoas que tentaram uma primeira vez, não conseguiram, tentaram uma segunda vez e foi um sucesso estrondoso. E se calhar se tivesse sido logo à primeira, se calhar tinha sido uma desgraça. Porquê? Porque não estavam devidamente preparados para aquela situação. E outra coisa interessante. Se Marcos tivesse ido com eles, quem é que não teria aparecido em cena? Alguém fundamental na experiência do apóstolo Paulo. Que aparece logo a seguir no capítulo 16. Paulo foi com Silas e encontraram quem? Recrutaram quem para fazer o lugar de João Marcos? 16, logo no primeiro versículo, Timóteo. Timóteo, que foi muito importante, um grande cooperador de Paulo e que fez com Paulo e Silas aquilo que João Marcos deveria ter feito com Paulo e Barnabé. E reparem que Paulo aqui já não correu riscos com Timóteo. Paulo quase que para dizer a Timóteo, isto não vai ser fácil, isto não é para meninos da mamã, porque João Marcos se calhar é um bocadinho menino da mamã, e Timóteo também era um bocadinho menino da mamã e da avó, era. Acho que ainda não vos falei dele aqui, mas há ali alguns traços da sua personalidade, que ele era muito chegado à sua mãe e à sua avó. Fala das suas lágrimas e tal. Ele era muito menino da mamãe e da avó. E Paulo quase para dizer, olha, isto vai ser duro, circuncidou logo. Ou seja, já sabes ao que vais, isto não vai ser fácil. E então ele conseguiu... Foram aqui estes dois grupos pregar o Evangelho e temos então este Timóteo também, fruto da rejeição de João Marcos. Mas, como vos disse, Barnabé, que era um homem de Deus, apesar de ferir no seu orgulho, foi humilde e conseguiu falar a João Marcos de uma forma positiva acerca de Paulo, porque só dessa forma é que João Marcos poderia ter voltado a querer cooperar com Paulo. E para Paulo o aceitar, o que é que terá acontecido? Barnabé, engolindo o seu orgulho, disse o quê? Paulo, João Marcos falhou. Tu até tinhas razão, mas eu vejo que ele já mudou. E terá recomendado João Marcos a Paulo. Porque nós devemos aqui várias passagens. Vamos agora, quase para terminar, só mais um pouquinho da vossa paciência, para tirarmos estas lições preciosas da palavra de Deus. Em Filémon, versículo 24, nós lemos. Não precisam de ir, se não tiverem tempo, não precisam de ir. Filémon, versículo 24. Ele está a falar de várias pessoas. Versículo 23. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Ou seja, temos aqui Marcos como cooperador de Paulo. De onde é que isto apareceu? Foi do nada? Paulo encontrou e calhou de o levar com ele? Não. Certamente Barnabé recomendou-o.
Colossenses 4:10. É extraordinária esta passagem, porque nós, depois de sabermos o que se passou, e as igrejas sabiam o que se tinha passado, sabia-se, isto corria a palavra, que João Marcos tinha falhado, e tinha sido aquilo que se chama, na gíria, um flop, ou seja, algo que falhou redondamente. Não é? Versículo Colossenses 4:10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes os mandamentos. Se eu for ter convosco, recebei-o. Reparem como Paulo teve o cuidado de reabilitar perante os outros crentes João Marcos. Porque se João Marcos ficou com a sua reputação manchada, também foi devido a Paulo dizer: não vejo connosco. E agora o cuidado que ele teve de recomendá-lo, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Ou seja, basicamente a dizer: eu já ultrapassei o que se passou em Perge da Panfília, naquele sítio onde ele os deixou. Em Atos 15 ainda não tinha ultrapassado, mas aqui já ultrapassou. Porquê? De certeza que houve uma conversa entre os dois. Eu não acredito em as pessoas se reconciliarem sem haver uma conversa séria sobre o que se passou no passado. O que se passou anteriormente. Tem de haver uma conversa séria. E ver em que é que falhamos para não voltarmos a cair no mesmo. Para que as pessoas saibam o que é que não podem e o que é que não podem fazer. Como é que podem e como é que não se podem comportar para com os outros. Depois de ver a mudança em Marcos, Paulo tratou de o recomendar às igrejas. Porque possivelmente eles terão sabido da falha deste João Marcos. E lemos ainda mais uma passagem. Quase de certeza conhecem. Traz quem? Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 4:11, só Lucas está comigo, toma Marcos e traz-o contigo, porquê? Porque me é muito útil para o ministério. Ou seja, como foi possível alguém que parecia que estava acabado para o ministério, já não havia nada a fazer por ele, um falhado, alguém que nasceu num berço de ouro e não soube tirar partido das oportunidades, as grandes oportunidades que lhe foram dadas. Caiu, mas foi capaz de, com a ajuda de homens de Deus, um que lhe disse não e outro que lhe deu a mão, né? Um deu-lhe um não, outro deu-lhe a mão, mas foram importantes os dois, pôde tornar-se muito útil para o ministério. Quem diria, né? Graças a Deus pelas epístolas de Paulo, porque podemos ficar a perceber que João Marcos deu a volta por cima, não é? É um exemplo de superação. Nós gostamos daqueles exemplos de superação, daqueles atletas que caem e estão em último e depois começam a correr e conseguem acabar a corrida em primeiro lugar. Gostamos dessas histórias bonitas, não é? De pessoas que conseguem vencer a adversidade. E este é um bom exemplo de alguém que conseguiu vencer a adversidade. E reparem, ainda não acaba aqui a história de João Marcos. Ainda há mais uma passagem. Reparem que João Marcos teve o grande privilégio de ter a mãe que teve, cooperar com Barnabé, com Paulo e mais quem? Que se calhar foi dele que Marcos recebeu a informação em primeira mão para escrever o Evangelho de Marcos. Quem? Quem é que esteve mesmo perto do Senhor e lhe terá passado estas informações? Pedro. 1 de Pedro 5,13. A vossa coeleita em Babilónia vos saúda e meu filho Marcos. Reparem como este homem, depois de tudo que correu mal, ainda foi a tempo de tanta coisa boa. Cooperar com Barnabé, cooperar com Paulo, cooperar com Pedro e escrever o Evangelho. Não acreditem se vos disserem que há casos perdidos. Às vezes pode parecer que há. E lamentamos muito, às vezes, ver certas situações difíceis. Mas com a ajuda e também com a determinação, com o desejo da pessoa. É preciso a pessoa também ter esse desejo. É possível. Lições, só para terminar, lições muito rápidas. Um lar cristão é o maior privilégio que se pode dar a um jovem, a uma criança, que este teve.
Voluntarismo sem maturidade nem preparação, pouco ou nada vai edificar. Foi o caso de João Marcos. Na experiência do lençol e na experiência de querer ir com o tio e com Paulo à aventura pregar o Evangelho. Não estava preparado, não deu em nada. Ser repreendido, reparem bem nesta frase, ser repreendido quando se falha é um privilégio difícil de aceitar e muito poucas vezes valorizado e aproveitado. Se nos repreendem quando falhamos, qual é a primeira reação? Quem és tu para me falar assim? Não é? Eu não quero nada com esta pessoa. Não? É um privilégio. Mas eu estou a falar aqui e se calhar não gosto, não é? Quem gosta de ser repreendido, não é? Mas este jovem foi repreendido. Pedro, naquela passagem de Gálatas 2, também foi repreendido na cara, à frente de todos. Ele foi preciso engolir ali um sapo, por assim dizer, porque Pedro depois também é capaz de dizer o nosso amado irmão Paulo. Então, ser repreendido quando se falha é um privilégio difícil de aceitar e poucas vezes valorizado e aproveitado. Os erros cometidos podem ser uma oportunidade de aprendizagem. E Deus dá segundas oportunidades. Em vida, atenção, em vida. Depois da morte não há oportunidades nem para salvação, nem para serviço. Ninguém vai dizer, no céu vai dizer, eu gostava de ter feito mais. Olha, gostavas, mas não fizeste. E irmãos maduros e espirituais podem ser decisivos na recuperação daquilo que caiu. E atenção, há lugar para o serviço depois das falhas. Eu lembro-me em particular de um caso de um casal que cometeu uma falha grave e a igreja local, pela graça de Deus, onde eles estavam, ainda estão agora, o que é que poderia ter feito? O que é que se calhar fariam em certos lugares? Excomungavam-nos. Fora daqui, não nos queremos mais, não nos queremos associar convosco. Mas não, a igreja perdoou, mas também porque houve reconhecimento da falha. E pela graça de Deus, hoje, tanto um como o outro são ativos, são muito úteis no ministério. Porquê? Porque houve alguém que lhes foi capaz de dar a mão. Foram capazes de dizer, o vosso comportamento é inaceitável, mas nós estamos aqui para vos dar a mão. Ainda assim. Porque vocês estão dispostos a remediar o mal que fizeram. A reconhecer o mal que fizeram e estão dispostos a arrepiar caminho. Porque a pior coisa que se pode fazer é alguém que falhou e ainda não admitiu a sua falha, dizer, anda cá, continua. Podes continuar a fazer exatamente o que fizeste até agora, porque a gente gosta de ti assim. Não. O Evangelho não é assim que funciona. Enquanto que o mundo diz, o Senhor Jesus Cristo, o que é que disse à mulher pecadora? Vai e não peques mais, não é? Hoje, em certos ramos do cristianismo, o que é que ouvimos dizer? Anda, vem, podes continuar a pecar. Que é completamente diferente. Ficamos então com estas lições preciosas, pelo menos para mim são. Cada vez que falo delas, entusiasmo e alegro-me com estas realidades da Palavra de Deus, como Deus dá segundas oportunidades. E gosto desta história em particular, porque é uma história de superação, uma história de alguém que venceu a adversidade que ele próprio criou e ainda pôde ser tão útil no ministério. Poucas pessoas podem orgulhar de ter cooperado com 3 homens destes, Barnabé, Paulo e Pedro. Acho que não consigo encontrar mais ninguém e graças a Deus por estas lições podemos tirar. Que o Senhor nos abençoe.